Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante, que é o que Deus quer de você. Para falar sobre esse assunto, eu vim trazer algo que aconteceu comigo alguns dias atrás. Depois que eu soltei o último vídeo aqui do canal, um amigo meu veio conversar comigo e ele estava com algumas dúvidas. Ele dizia que não sabia se ele estava fazendo o suficiente para Deus, se ele estava tendo uma conduta correta como cristão para poder alcançar a salvação. Quando eu fui conversar com ele sobre isso, algo muito engraçado aconteceu. Eu percebi que, em partes, eu estava com a mesma dúvida que ele estava tendo. Eu estava me cobrando muito em relação às coisas de Deus, se eu estava realmente fazendo tudo o que Deus queria para mim, se eu estava me portando realmente, me comportando como um cristão deveria se comportar. Eu estava com todas essas dúvidas porque eu estava com medo de chegar na hora de prestar contas para Deus e simplesmente não ter feito o suficiente. Essa é uma dúvida que, de vez em quando, rodeia a cabeça de quem já é cristão e até de quem não é cristão, de quem não conhece a Deus. Eu já escutei amigos meus e pessoas que não são cristãs dizendo: mas eu faço muita coisa errada, eu não vivo uma vida de cristão, então Deus não vai me escutar, Deus não quer saber de mim. Se Deus realmente existisse, eu acho que Ele não estaria próximo de mim. Mas o que de fato eu e você precisamos realmente fazer? No livro de João, capítulo 6, o versículo 28 ao 29, uma multidão pergunta para Jesus o seguinte: Então lhe disseram: O que nós faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que criais naquele que Ele enviou. Pois é, sim, o que a gente precisa fazer é crer em Jesus, crer em Deus. A gente tende a achar que a gente precisa fazer algo, que a gente precisa provar algo para Deus, provar que a gente é bom, provar que a gente é crente. Cara, mas não é isso que Deus quer da gente. Deus quer simplesmente que a gente creia nele, que a gente se entregue totalmente a Ele. Crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A passagem bíblica do livro de Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7, mostra isso. Porque também nós éramos, no outro tempo, tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente começa a crer em quem Deus realmente é, a gente começa a entender o quão pecador a gente é, que a gente não merece a salvação e que a gente não é melhor do que ninguém. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, mostra muito bem isso ao falar que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E a partir do momento que a gente entende que o pecado nos afasta de Deus, a gente começa a querer lutar contra isso. É necessário entrar nessa guerra contra o pecado, porque o afastamento de Deus, causado pelo pecado, ele traz a morte. Como o livro de Romanos também, capítulo 6, versículo 23, vai dizer: Pois o salário do pecado é a morte. Além disso, quando a gente aceita Jesus na nossa vida verdadeiramente, começamos a perceber que Deus tem um plano para a nossa vida, como é mostrado no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Aqui diz: Pois só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Esse versículo mostra o quão maravilhosos são os planos de Deus, porque é o melhor jeito da gente viver a nossa vida. Quando a gente percebe isso, a gente começa a querer viver esses planos, a querer fazer as coisas que Deus quer chamar a gente para fazer. Justamente porque o chamado de Deus é perfeito e ele é único para cada pessoa. Ou seja, as obras, as benfeitorias que a gente vai fazer, entregues a Deus, prostrados, elas são consequência da nossa fé, consequência da nossa entrega de vida a Jesus, mas principalmente pelo agir de Deus. Quando Deus age, é aí que a gente faz as boas obras. Isso também vale para o nosso comportamento, como consequência da nossa entrega, da nossa rendição a Deus. A gente começa a mudar algumas coisas que a gente faz porque a gente começa a entender que aquilo
que algumas coisas estão erradas na nossa vida. É bom relembrar que isso não ocorre do nada. Isso é um processo que, por causa do pecado, que sempre vai estar presente na nossa vida, infelizmente, esse processo vai durar a vida inteira. Que na igreja a gente chama de santificação, o processo de santificação. E para você que está aí e talvez não conheça Deus ainda, ou talvez esteja afastado, irmão, isso não faz você menos merecedor da glória de Deus, das bênçãos que Ele tem para a sua vida, do amor dEle, do perdão, da misericórdia. Jesus veio pelos necessitados, ou seja, todos nós somos necessitados de Deus. E as pessoas que já estão na igreja, que já aceitaram Jesus, que estão seguindo a Deus, elas não são melhores que você, elas apenas se entregaram a Deus, entenderam o que Deus realmente significa. Elas reconheceram que precisam de Deus o tempo todo. Esse pelo menos era para ser o sentimento dentro da igreja. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal, deixa o like aí para me ajudar. Se você não ativou o sininho ainda, ativa aí para você receber os meus vídeos quando eles saírem. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas para que elas possam ser abençoadas. E também comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. As minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Fica com Deus e é nóis!